Hello, boys and girls. This is Teacher Leo, nosso seu professor de Geography. How you doing, galerinha? Estão todos bem? Teacher Leo. Vamos lá, vamos começar a falar sobre coisas interessantes, porque nossas aulas de Geography são sempre muito interessantes. Mas antes da gente falar da nossa aula, né, de algo super interessante que a gente com certeza vai ver hoje, sim. Queria dizer que amanhã, né, a aula da gente aqui de Geography vai estar sendo liberada no dia 14, que é uma sexta-feira, às 2h30, como é de praxe. E amanhã é o nosso drive-thru, ok? Em que vocês vão vir e vai ter todo o material já esperando por vocês, para vocês fazerem essas atividades e retornarem para a gente. Tá? Então, fico aqui na expectativa grande de ver todos e todas, até porque esse sexto ano, assim, eu conheço vocês muito pouco, né, do ponto de vista, como é que se diz, presencial, né, o face-to-face. A gente não tem o face-to-face, mas eu sei que vocês estão conectados aí com o Teacher Leo, do mesmo jeito que Teacher Leo também está muito conectado com vocês, tá certo? Mas queria só dizer que eu fico na expectativa grande de ver todos aqui, todos mesmo, aqui amanhã. Se eu não me engano, o horário de vocês é entre 18 e 19 horas, alguma coisa desse tipo. Alright, boys and girls. Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar sobre... A gente hoje vai iniciar aqui... A gente falou na aula passada, não foi? Sobre a questão das... Foi sobre o que mesmo? Foi sobre o relevo, não foi? A gente falou sobre o relevo. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, gente, sobre água. Hoje, a gente vai falar sobre algo tão importante, né? As ações, agora eu estou lembrando, né? As ações, os atores, né? Na alteração aí do relevo mundial, né? E um dos grandes atores aí nessa alteração de relevo é exatamente a água. A água é tudo. A água é vida. A água é vida porque sem água não há vida, né? A maioria aí dos cientistas, a busca grande dos cientistas é descobrir se há água em outros planetas exatamente por conta disso, porque não há possibilidade de haver vida sem água. E a corrida hoje para ir para Marte é exatamente porque descobriram alguns anos atrás, já vários anos atrás, que existe água em Marte. Eles não conseguem ver a água, mas eles já sabem que existe, por exemplo, umidade, né? Já existe água no ar. Já descobriram uma forma de captar essa água no ar, tá? E é provável que exista água no subsolo, é bem provável. Inclusive o Brasil, inclusive o mundo, né? O mundo tem muita água no subsolo. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas, por exemplo, o Brasil tem um aquífero, eu esqueci o nome do aquífero agora, no brasileiro, que esse aquífero, ele tem eu acho que é o aquífero Guarani. É o aquífero Guarani, tá certo? É que ele tem condição de sustentar a população brasileira por anos e anos e anos. O maior reservatório subterrâneo de água doce do planeta fica debaixo do Brasil. Brasil, mas também vai para alguns países, como Paraguai, por aí vai. Possui cerca de 1,2 milhão de quilômetros quadrados, estendendo-se desde a bacia sedimentar do Paraná até a bacia do Chaco, no Paraná, ali na divisa com o Paraguai, estando presente em 4 países, aí, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. No Brasil, esse aquífero se estende pelo subsolo de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas esse aquífero também, não sei se é esse, mas ele passa pelo Nordeste também. Não sabe com precisão a quantidade de água armazenada no aquífero Guarani, no entanto, conforme a Agência Nacional de Águas,
as reservas permanentes de água são da ordem de 45 mil quilômetros cúbicos, sendo que aproximadamente 65% desse total está localizado no território brasileiro. Ok? Eu gostaria de ver aqui que tem um estudo dizendo que pode sustentar o Brasil por anos e anos e anos. A cidade de São Paulo vem sofrendo contaminação. Eita, vamos para aí, já estão contaminando, o coitado. Ambiental. Não é esse aquífero, então, que passa por debaixo do sertão, né? Entendo que é um aquífero, bacias sedimentares, vamos botar aqui, aquífero, isso é importante para a gente, né? No sertão. Sertão. Aquífero no sertão. Quais os principais aquíferos do Nordeste? Bacia de Jatobá, dos Pequenos Sertões, tem Bacia do Araripe, que é sedimentar. São excelentes. Tem, por exemplo, 1.200 metros com vazão 100 mil litros por hora, tá? Então, isso é só para mostrar a vocês, tá? Vocês são pequenininhos, mas às vezes ouve uma coisa e ouve outra. Do tipo, não tem solução para o sertão. O sertão é seco, né? E a pobreza lá sempre existiu e sempre vai existir. Não. Tudo que falta, tá certo, é força de vontade política. O aquífero, na verdade, é um custo alto para você perfurar um poço desse, né? Porque os poços, assim, também o aquífero, ele é lá embaixo, então tem que furar poço de mais de 100 metros. Mas, gente, é uma vez só, um poço desse, vamos dizer que custa, não sei, 20 mil, 30 mil reais, não sei. Mas, veja, é um aquífero que tem a capacidade imensa de água, né? E que solucionaria o problema de vários municípios no sertão. O que é que custa para um governo ir em cada município desse e perfurar um poço desse? Como não ajudaria a comunidade, né, dessas cidades do interior? Ou furar um, não, né? Furar vários, né? Porque, entendeu? Resolveria muito o problema das pessoas. E o sertão tem um solo, assim, rico, né? Quem viaja para o sertão, quem já viajou sabe, né? Qualquer chuva que dá, o verde aparece logo. Porque exatamente os nutrientes são fenomenais, são espetaculares. Então, a gente fica, né, com esse problema aí, tá? É interessante vocês saberem disso. Solução tem. O que falta é força de vontade política, tá certo? Então, a gente sabe, né, eu já falei que para que haja vida no planeta é preciso ter água, tá certo? Então, esse recurso natural, né, a água, ele ocupa 70% da superfície terrestre, tá certo? E apenas 3% desse volume é de água doce. Então, é algo para a gente pensar. Ó. Água tem para dar e vender? Tem. Mas água boa, água que para nosso consumo, só 3%. Olha a importância da gente cuidar da água, tá? E vários rios aí, né, totalmente poluídos. A gente tem um exemplo clássico aqui do rio Capibaribe e o rio Beberibe aqui, na nossa cidade de Recife, né, Beberibe divisa Olinda, Recife, tá certo? Em que a gente danificou o rio ao ponto de ele já não servir mais para nada, né? Ele só serve ali o rio Capibaribe, ele só serve para a gente olhar de longe, admirar, e a gente também fazer um passeio de catamarã, mas a gente não pode pegar a água do rio para consumo, não pode usar para nada aquela água, uma água totalmente poluída, tá? Então, a gente só tem 3% de água disponível no planeta Terra para nosso consumo. E ainda assim a gente continua destruindo esses 3%. O que é que vai restar da gente quando chegar um momento que não tiver mais água para consumir? É algo que a gente precisa pensar, que vocês precisam pensar como alunos, tá certo? Nessa aula importante, né? Que é sobre esse recurso que é o mais importante de todos os recursos naturais. Ok? Então, vamos lá.
Não é um recurso infinito, como muita gente acha, né? O luxo da vida, né? O luxo da vida nas grandes cidades, na vida urbana, faz a gente pensar que a água é infinita. A gente abre uma torneira como que uma mágica, né? Abre a torneira, cai em abundância para a gente. Mas a gente tem que ter consciência que não é não. Na verdade, muitas comunidades, muita gente já tem essa consciência, né? Por exemplo, Olinda, a gente está num racionamento incrível aí, se eu não me engano, são 7 dias de racionamento. Quem não tem uma cisterna em casa deve sofrer bastante, tá certo? Foi reduzido agora por conta dessas chuvas que deu, e deu uma reduzida, parece que caiu para 4 dias, coisa desse tipo. Mas veja que não tá longe de ser um recurso infinito, tá, boys and girls? Então, é algo que a gente tem que pensar, ok? 80% do nosso organismo, né, mas vai variar de acordo com a faixa etária, é composto por água, tá certo? Então, ele é um solvente universal, tá certo? Ele é um recurso que está sempre sendo renovado na natureza. A gente está sempre perdendo água, por isso que a gente bebe água. A gente bebe água, consome água, perde água, renova, e esse processo ele é importante que a gente mantenha. Tá certo? E é por isso também que a gente tem que beber água, porque ele tem várias funções dentro do nosso organismo. Por exemplo, a água ele é um regulador térmico, tá certo? Ele regula, a gente tem a capacidade, uma das razões de nós termos a capacidade de regular a nossa temperatura corporal é por conta disso, é exatamente por conta da gente ter água no nosso corpo, né? Ele previne muitas doenças, né? Então beber água é importante por conta de, se a gente não bebe, a gente passa a ter cálculo renal, a gente passa a ter infecção urinária, a questão, a gente passa a desidratar. A desidratação, ela causa vários problemas no organismo, né? Inclusive dores de cabeça, problemas, os órgãos têm dificuldade de trabalhar, né? Coisa desse tipo, tá certo? E até a morte. Sabia que a desidratação pode causar a morte? Inclusive, você sabia que o nosso cérebro ele é formado 90%, 90 a 95% de água, tá? E você sabia que o nosso cérebro, por ser a maior parte água, você sabia que primeiro situação em que o nosso organismo está desidratado, ou seja, está com pouca água, ele é o primeiro a sentir, né? Então você sabia que a maioria das dores de cabeça, na verdade, são desidratação, né? É o seu corpo dizendo assim, eu preciso de água. Então, sempre bebam água, né? Já que a gente está falando de água, é importante a gente falar do ponto de vista da gente como indivíduo, tá certo? Então, vamos lá, vamos para a questão agora planetária, né? Então, 97%, como eu já disse, 97% da água mundial está nos oceanos, ou seja, é de água salgada. É verdade que existe, gente, tecnologia hoje para dessalinizar a água? Sim, é verdade, né? Então, muita gente poderia dizer, então, problema resolvido, professor, a gente pode destruir tudo aí, que a gente tira a água do mar não vai ter fim nunca, é verdade. No entanto, o custo energético é muito alto para você tratar essa água, para você dessalinizar essa água. Então, você aí passa a ter um outro problema. Se você começa a usar a água do mar, dessalinizar a água do mar, primeiro, né, você teria que ter uma produção imensa de dessalinizadores para fazer isso. Segundo, eles consomem uma energia incrível. Então, você teria outro problema, que você ia ter que poluir muito mais o meio ambiente para poder ter água para o consumo dos seres humanos, tá certo? Mas vamos lá. Então, a gente só tem 3% de água doce distribuída da seguinte forma. 29, 30% da água que está no mundo são dos aquíferos, tá certo? Quase 70% estão nas calotas polares, estão lá no oceano, no oceano Ártico ou no oceano Antártico, e só 0,5% estão em rios e lagos.
Olha a importância. Olha, 0,5 de toda a água que existe no planeta Terra está nos rios e nos lagos, que exatamente são essas as fontes que a gente usa para captar a água para nosso consumo. Olha com fogo, a gente está falando de água, mas olha o fogo que a gente está brincando, boys and girls. Se a gente destrói isso tudo, o que é que resta da gente, né? Resta muito pouco, tá certo? E a gente tem 0,9% de outros reservatórios, como nuvem, vapor d'água e etc. Que aí já envolve uma questão de preservação da natureza. Tá certo? O que é que faz essa água circular? O que é que faz? Evapora, chove, essa umidade. E são exatamente as plantas. São exatamente as florestas, exatamente o verde, o meio ambiente que causa isso daí. Se a gente começa a desmatar, começa a destruir o verde, cada vez mais esse ciclo da água ele vai diminuindo. Ou ele vai acontecendo, mas ele vai demorando mais. Ou seja, vai ter menos vapor no ar, que vai demorar para que chova mais, mas também quando chover vai ser arrasador, né? E a gente já vive isso, a gente já está vivendo isso, a gente enfrenta de vez em quando períodos de seca, e aí também quando chove, chove para arrasar tudo, né? Como a gente tem visto, como a gente vivenciou aí há 1 a 2 semanas atrás, tá certo? Então a gente passa por um período imenso sem chover, e quando chove, aquela tromba d'água. Isso é nada mais, nada menos do que o fruto do nosso desmatamento, tá certo, boys and girls? Então, é importante que a gente mantenha isso daí, que a gente preserve por isso daí. E os animais naturais, os animais silvestres, eles exercem um papel fundamental na reprodução das plantas. Então, a gente também tem que preservar os animais, os pássaros, os mamíferos, os répteis, né? Os anfíbios, os peixes, todos eles exercem o seu papel dentro do meio ambiente para que esse meio ambiente ele seja preservado. Eu estava assistindo ontem um documentário, né, com David Attenborough. Vocês provavelmente não sabem quem é, mas ele é a voz da BBC. Todos esses documentários sobre o planeta Terra e tal, tarará, é sempre a BBC que faz. Geralmente a BBC é National Geographic, mas a BBC ela é mais forte nisso daí. E a voz, tem uma voz de um inglês falando, é sempre a voz dele. E ele fez um documentário, né? Um documentário assim mostrando a destruição que a gente causou no planeta Terra durante a vida dele, né? Ele tem 92 a 93 anos. Então ele mostra desde o que o planeta Terra era no momento que ele nasce até agora, até filmar, foi filmado em 2020. Mas é incrível como ele diz, ele com 20 anos começa a viver nesse mundo, interessado pelo meio ambiente, com 20 anos de idade, como era fácil encontrar certos animais. E assim, já nos anos 70, ele já não achava com tanta dificuldade, com tanta facilidade, né? E florestas, ele mostra um gráfico de um momento que ele nasceu até florestas no Bornéu, florestas da Amazônia, na África, que reduziu a mais do que a metade. Só para ter uma ideia, quando ele nasceu, se eu não me engano, era 66% das florestas do mundo ainda estavam preservadas. Hoje, está em torno de 30%, coisa desse tipo. Então, já dizimou já 70% do que existia das florestas. Só resta 30%. E ainda tem gente querendo destruir esses 30%. É unbelievable. It's unbelievable, boys and girls. Tá certo? Então, a água é um recurso natural infinito? Não. Ok? A disponibilidade de água doce é suficiente para suprir a necessidade do ser humano? É. No entanto, a gente tem que preservar isso daí, porque não é infinito e não acho que tem suficiente. Não, ainda dá para a gente destruir bastante, porque a gente ainda tem muita água. Não é bem assim, não. Tá certo?
Qual a importância da água para a vida? A água é vida. A água é literalmente vida. Sem vida, sem água, não há vida. Tá, boys and girls? O que é que a gente pode fazer para contribuir, para preservar a água no planeta Terra? Bom, primeiro de tudo, a primeira coisa, né, que a gente faz é em casa. O primeiro de tudo. Não adianta a gente querer falar para as pessoas e a gente em casa fazer diferente. Então, a gente tem que economizar o máximo possível de água dentro de casa. Então, torneira, a gente quando estiver tomando banhos de 5 minutos no máximo. Torneira, usa, passa água, quando tiver se ensaboando, torneirinha desligada. Quando for escovar os dentes, né? Muita gente diz assim, desliga quando estiver escovando os dentes. Eu iria até mais longe, bota um copo d'água, pega um copo e enche aquele copo d'água. Só posso usar aquele copo d'água, não posso usar mais do que isso, tá certo? É uma economia grandiosa, tá certo? De água, né? Não está dando descarga o tempo todo, por exemplo, quando for fazer xixi, né? Não está dando descarga toda vez que for fazer xixi, porque é desperdício, ali você está gastando 2, 3 litros de água sem necessidade. Ok, boys and girls? Então, é mais ou menos por aí, tá certo? A questão das nossas águas, tá certo? Vamos dar uma olhadinha agora na ação humana, né? Que a gente chama de ação antrópica. Antrópica. Ok? Antrópica. Tá? Só um minutinho. Ok. O que é que são ações antrópicas? São aquelas ações realizadas pelo homem, tá certo? Então, qual é o impacto que o homem vai causar na questão da água, tá certo? Número 1 é o que vem à mente, né? Que já está no nosso dia a dia, o consumo excessivo. A gente usa muita água sem necessidade, a gente desperdiça, não é usar, é desperdiçar. A gente desperdiça muita água sem necessidade, isso causa um impacto tremendo no meio ambiente, tá certo, boys and girls? Então, primeira coisa, como eu disse, né, a gente planejar o uso dessa água, tá certo? Segundo grande impacto que vem logo à mente é a questão da poluição, né? Não bastasse a gente usar a água dos rios, né? A gente modificar a água dos rios, né? A gente acaba tirando muita água quando o rio ele não está preparado para aquilo ali. A gente ainda, para terminar, para enfiar o dedo no olho assim, a gente polui. E se polui de várias formas. Se polui de uma maneira, também existe a questão da necessidade do ser humano por falta de estrutura, né? Por exemplo, não existe saneamento básico. Então, uma comunidade ribeirinha que mora perto de um rio, ela automaticamente vai jogar os dejetos dela ali naquele rio, tá certo? Sem falar que, sem saneamento básico, vamos dizer que a pessoa faça uma fossa, tá certo? Mas essa fossa, se ela não bem tratada, ela vai contaminar as correntes de água que existem no subsolo. A gente não sabe disso, mas existem verdadeiros rios debaixo do subsolo. E esses rios debaixo do subsolo, eles levam para outros rios, externos ou não. Então, o rio também tem um rio que a gente vê, a água que a gente vê, mas também existe embaixo dele que leva tudo e no final, essa água toda se mistura. Então, investimento em saneamento básico para as comunidades é importante, né? Leis que proíbam empresas de poluir, indústrias, empresas de um modo geral, tá certo? Leis que impeçam também, porque o que acontece hoje, gente, é que até os cursos do rio as empresas vão e mudam para benefício próprio. A pessoa tem uma terra, ela pega e fecha aqui e abre acolá para poder o rio passar. Isso afeta o curso do rio, porque o rio não foi feito para seguir aquele caminho, né? A natureza ela é perfeita. Se o rio segue um determinado caminho, ele segue aquele caminho
porque a natureza criou daquele jeito. Chega o homem e muda tudo. Um exemplo clássico da gente, né? Vocês não enfrentaram isso, porque vocês são pequenininhos, mas nos anos 90 existia uma invasão. O mar estava invadindo Olinda e ainda está hoje, né? Na verdade, a invasão continua, inclusive quando a maré dá muito cheia, ali em Bairro Novo ali, o mar chega agora até a invadir a avenida, a beira-mar. Por que isso? Porque fizeram uma alteração ali no rio Beberibe, o rio que divide Olinda e Recife. O rio Beberibe, ele segue uma reta, quando a gente sabe que rio nenhum segue reta, você parar para prestar atenção, o rio ele segue uma espécie de curso, parecendo uma cobra. Fizeram uma reta, e quando chega perto do mar, ele vira à direita, como se o rio tivesse uma esquina, uma quina. E você vai ver que em rio nenhum ele tem quina, né? E fizeram uma quina. O que é que acontece? O curso da água, ele não foi feito para isso. Então, o que é que está acontecendo? Ele jogava o volume de água ali no porto de Recife, só que colidia com o rio Capibaribe, que também é outra monstruosidade. Então, o rio Capibaribe mais poderoso pegava e jogava toda essa areia, porque quando vem ele não traz só água, traz areia também, essa corrente de areia estava jogando aqui para Olinda, tá certo? E por isso estava acontecendo essa invasão do mar, tá certo? A gente foi feito um trabalho aqui para contenção do mar, isso nos anos 90, tá certo? Ajudou a manter, mas veja o problema que causou, né? Veja como a gente querer brincar de Deus, a gente querer mexer com o curso das coisas e achar que não tem consequências, né? É o que causa. E essas enchentes, isso tudo nada mais, nada menos é do que consequência das nossas ações como ser humano, tá certo? A gente brincando, a gente pegando uma área, por exemplo, de rios, aqui quantos rios, quantos lagos, quantos canais não existiam que a gente aterrou. E aí, como é que fica a situação? A água acha o caminho dela. Quando chove, quando a água vem, ela vai procurar o caminho dela. Então, a gente vê o que vê, né? Hoje em dia, essas chuvas que dá, a gente vê coisa horrível assim, vira um verdadeiro rio, a água descendo aí desses morros, tá certo? Porque ela não tem para onde ir. Ela tinha, antigamente ela tinha o caminho dela, agora ela não tem mais. Além do mais, com a gente calça as ruas são calçadas, então, consequentemente, a terra não absorve a água. E não absorvendo a água, ela faz o quê? Ela vai correr para o lugar mais baixo dela. É isso também que a gente vê aí em Ouro Preto, né? Quando dá aquela chuvada, Ouro Preto é alto, a água começa a escorrer. Antigamente, quando as ruas não eram calçadas, boa parte dessa água era absorvida pelo próprio solo. Já descia uma quantidade menor para o canal. E depois, por dentro do subsolo, ela ia para o canal, mas ia de pouquinho em pouquinho. Hoje em dia, não. Ela vai de uma vez para o canal. O canal não foi feito para aguentar toda essa carga de água de uma vez só. Ok, boys and girls? Então, that's it for today. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. E como homework, eu queria exatamente que vocês fizessem uma pesquisa sobre isso, né? O trabalho de vocês é fazer uma pesquisa sobre que, né, problemas do ponto de vista da água, hidrográfico, né, do ponto de vista de água, foram causados pela ação do homem, tá certo? Pela ação antrópica, a ação do ser humano, tá certo? Vocês podem pegar desde um exemplo, tá certo, que vocês conhecem, por exemplo, um exemplo urbano, né, essas enchentes que acontecem aqui, até uma coisa maior, como, por exemplo, o aquecimento global, né, a temperatura do planeta crescendo, o nível dos mares subindo exatamente por conta do derretimento das geleiras, tá certo? O ciclo mais louco, mais descontrolado das chuvas, exatamente por conta da nossa interferência no meio ambiente. Tá certo? E fico aí na expectativa de ver
todos amanhã. Quero ver todo mundo dando tchau para Titia Lia. Titia Lia, não, eu te conheço. Online. Ok, boys and girls? Então, that's it for today. E não esqueçam de mandar lá pelo Class App o nosso homework, tá bom? See you later, alligator.